Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, hoje, 18 de 4 de 2022, com mais uma atividade do programa Despertar. Agora, programa. Eu sou Terezinha Menegaso, estou coordenadora de políticas de ações afirmativas e agradeço a participação de vocês, em nome da Universidade Federal do Oeste da Bahia e do programa Despertar da UFOB. O Despertar, o FOB, é uma das ações afirmativas da nossa universidade, no âmbito da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, a PROAI, vinculado ao Núcleo de Gestão de Programas de Ações Afirmativas, sob a gestão da professora Tamila Marques. Trazemos discussões temáticas de temas necessários e importantes, como orientação sexual, questões de gênero, o combate a qualquer tipo de preconceito, saúde mental, educação inclusiva, educação ambiental, trabalho informal e outros temas que podem ser conferidos nas redes sociais do Projeto Despertar, da Universidade. E para mais informações, Tamila vai colocar no chat os endereços dos Instagram, Facebook e outros endereços do programa Despertar. Queremos salientar que as atividades são gratuitas, com certificados, e até a volta presencial continuaremos transmitindo nossas atividades pela plataforma Meet, sendo gravadas e alimentadas no canal do YouTube que está em construção. Vamos iniciar nossa atividade. Hoje nós temos a honra de ter a presença da Rafaela Cuchá, que se apresenta como uma mulher híbrida, ou seja, indígena e preta. Rafaela é multiartista, graduanda de artes cênicas com ênfase em direção teatral da UFBA, pesquisadora em gênero e identidade, diretora teatral, cantora, poetisa e atriz. Participante ativa de movimentos artísticos, além de festivais de poesia e música. Desenvolve um projeto de formatura voltado para sua diáspora afro-brasileira e indígena, e o tema de hoje, da nossa live, será Vamos Despertar para o Teatro, Saberes e Identidades Indígenas? Então, nesse momento, eu passo a palavra para a Rafaela, para ela falar sobre seu caminho, né, sua trajetória. Hoje ela se encontra na França, estudando, né, mas continua estudante da UFBA. Seja bem-vinda, Rafaela, e obrigado por estar aqui, por ter aceitado nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder partilhar um pouco da minha história, da minha experiência enquanto indígena, enquanto preta, nordestina, né? E fico muito feliz pelo convite de poder estar partilhando com vocês um pouco da minha história. Bom, eu inicialmente comecei a minha vida acadêmica na área de saúde, né? Eu cursei 2 anos de medicina, porque sempre gostei muito da área de saúde, até hoje eu gosto bastante, mas a experiência não foi como eu esperava, e acabei entendendo que pudesse ser uma outra área ainda dentro da área de saúde, e fui para a enfermagem, né? E fiz 3 anos de enfermagem, e acabei não concluindo também, entendendo que, na verdade, o que eu queria para a minha vida, o que eu queria fazer, era arte, que era, na verdade, o que eu já fazia antes mesmo de adentrar na área de saúde. Então, eu acabei assumindo com uma certa dificuldade, mas com a ajuda e o apoio da minha família, de alguns amigos, e do trajeto que eu já tinha percorrido até aí, emprestar o vestibular, né, fiz o Enem, né, inicialmente, e depois prestei o vestibular, que a Escola de Teatro da UFBA oferta anualmente, e prestei para direção teatral em artes cênicas, né, artes cênicas com direção teatral, e esse curso que eu estou para terminar esse semestre. Estou no último semestre, se tudo der certo, esperamos que sim, estou trabalhando para isso,
Eu estou no meu último semestre da universidade e vou concluir meu curso em artes cênicas. Então, fui, até onde eu sei, a primeira indígena, né, da Escola de Teatro da UFBA, e para mim tem sido uma experiência, um desafio muito importante e, ao mesmo tempo, muito desafiador, porque não há referências para que eu busque caminhos para entender como funcionar dentro desse universo, né? Ser indígena, estar dentro de uma universidade, independente de que curso você faça, é muito complicado, porque ainda que exista suporte, que exista assistência estudantil, nem sempre aquele processo que está sendo direcionado a você entende o processo que você está passando e o lugar de onde você veio, né? Então, o meu processo em particular não foi tão complicado, porque eu sou uma indígena meio urbana e meio aldeada. Então, assim, eu sou indígena aldeada, né? Minha aldeia se situa em Ibotirama, a 12 quilômetros de Ibotirama, mas eu nasci em Recife. Então, uma parte da minha vida eu cresci numa metrópole e outra parte da minha vida eu cresci numa aldeia. Então, eu vim desses dois lugares e também, em relação a esse trânsito, eu também me considero uma pessoa híbrida por estar transitando nesses lugares. Agora eu me encontro num lugar também que tem referências totalmente diferentes do que eu estava acostumada. Essa não é a minha primeira experiência fora do país, então, para mim, nesse momento, não tem sido algo tão complicado, mas já foi. E é isso, ser indígena, ser preta, numa sociedade racista, misógina, e que olha para as pessoas com olhares de, de status, de poder, padronização. Então, assim, é muito complicado, é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é gratificante poder realizar projetos em que você coloque a sua identidade, em que você se reafirme como pessoa, o que tem sido cada dia que passa um pouco mais complicado com o negacionismo que a gente vem vivendo. E acredito que com o passar do tempo e com a perseverança e a oportunidade que no caso estou tendo aqui agora também de falar sobre a experiência, sobre as experiências, sobre ser artista, sobre as dificuldades, essas conversas com certeza alimentam, engrandecem e, de alguma maneira, podem chegar a pessoas que não têm informação, ou que tenham dúvidas, ou que de alguma maneira encontrem nesses lugares, nessas pessoas, a dúvida, ou o preconceito, e no momento acho que é isso. Posso ir falando um pouco mais no decorrer do tempo. Bom. Então, você nasceu, na verdade, em Recife, né? Sim. E foi criada em Recife, não foi assim na aldeia mesmo, né? Então, você ia e voltava, como você falou, né? exatamente. Bom, essa pergunta é importante porque agora acabei lembrando de uma questão que eu acho importante falar. Minha aldeia ela foi dividida em três inicialmente, né? A aldeia mãe, Tuxá mãe, se situa em Rodelas, na Bahia. Mas por conta da hidrelétrica de Taparica, ela se dividiu em três. Então tem Tuxá e Botirama inicialmente, né? Tuxá Rodelas, que é a terra mãe, que ainda está resistindo, inclusive não tem terra, não tem demarcação, e Tuxá e Najá, que é em Pernambuco. Ibotirama e Najá receberam benefícios por saírem. Rodelas resistiu e até hoje está num pedacinho de terra se espremendo entre os brancos e qualquer outras pessoas que estão ali em Rodelas. Então, isso é uma questão importante para pontuar. Então, eu cresci uma parte da minha infância em Recife, com a minha família por parte de pai,
e outra parte da minha infância em Ibotirama, na aldeia Tuxá, Ibotirama, 12 quilômetros da cidade. Então, eu fiquei nesse trânsito, me lembro muito bem de, em períodos muito diferentes do ano, eu viver um pouco Recife, que é uma cidade praiana, né, que o bairro onde morava, Boa Viagem, que fica muito próximo do mar, e viver o rio, né, esses dois trânsitos e travessias de água que na minha infância foram muito importantes para formar minha cabeça enquanto pessoa também. Certo. E você, teve algum conflito, você, mesmo sendo criada nesse vai e volta entre a aldeia e a cidade, Recife e Botirama, quando você chegou na UFBA, você sentiu algum conflito cultural dentro da própria universidade? Como foi a sua chegada na universidade? Conflito talvez não seja bem a palavra que eu queira usar no momento, mas um estranhamento talvez, um estranhamento com certeza, porque as pessoas elas foram condicionadas a pensar que o indígena no Brasil ele tem sempre o fenotipo do indígena do norte, que é aquele indígena de cabelo liso, pele avermelhada, e que ainda tem seu idioma, que ainda tem suas tradições e que vive totalmente isolado e às vezes até sem contato nenhum com a civilização, né? Porque ali é mais que uma civilização também, mas essa civilização que é conhecida como urbana. Então, quando olham para uma pessoa como eu, que tem o cabelo crespo, que não tem a pele avermelhada, que não tem o fenotipo do indígena do norte, automaticamente, na cabeça dessas pessoas, elas vão dizer que eu não sou indígena e que eu possa ser qualquer outra coisa menos indígena. Então, quando a gente chega na universidade, que é um espaço em que se espera um pouco de conhecimento, que seja, e esse tipo de tratamento é feito, não deixa de ser um apagamento, não deixa de ser uma frustração, né? Confesso que eu não esperava uma recepção diferente, porque não é só na universidade, em todos os lugares em que a gente passa, e em que estamos, em que transitamos e em todas as partes em que a gente se comunica com pessoas outras, as pessoas estranham mesmo, mas eu entendo que, de alguma forma, por conta desse condicionamento, na da escola mesmo, a escola pública, ela ainda tem livros que tratam desse assunto de forma muito equivocada, na verdade. Então, é complicado, é difícil de exigir algo diferente. Assim, estamos vivendo uma polarização e internet está para todo mundo, praticamente. Eu sei que tem gente que não tem acesso, mas a maioria das pessoas tem um celular e tem internet, ou consegue de alguma forma acessar a internet. Então, assim, informação ela existe, ela está aí, estamos aqui agora usando dela para falar. Então, assim, se ela está para que a gente possa se informar, né? Se há uma boa vontade, vai existir a informação. Ela está aí a todo momento. Não sou só eu que falo sobre isso, indígena que não tem o fenotipo do norte. Então, acho que já passou do momento da gente se informar e de que essas informações cheguem, né? O Brasil ele é diverso e as informações elas estão aí. É só querer também. Sim, você tem toda a razão. E é por isso que é importante esse momento do projeto Despertar, porque ela traz essa diversidade que tem no Brasil e que a maioria das pessoas realmente não conhece. Olha para você e realmente pensa, não, não tem, não parece indígena, né? E as misturas, né, que fazem parte da nossa do Brasil, enfim, né? Que o Brasil é imenso. Esse dia eu recebi um mapa do Brasil da minha irmã e aí ela colocou, ela não, ela já recebeu da outra pessoa, né? Com vários, o nome de vários países dentro do Estado brasileiro, né?
Então, quanto o tamanho do território brasileiro, a extensão é muito grande, né? E então Sim. há essa diversidade está sempre presente. É, e sobre o teatro o tema da palestra, no caso, né? O teatro deixa eu só pegar aqui de novo. O teatro, saberes e identidades indígenas. Como você traz como você vê, como você leva, na verdade, os saberes indígenas para dentro do teatro e da academia, no caso da UFPA? Eu acho que é interessante falar dos projetos que eu tenho feito, porque estão todos voltados para a minha identidade indígena e preta. Semestre passado eu trabalhei um espetáculo que se chama Híbrida, e por isso também que eu venho adotando esse lugar identitário, porque eu me vi muito no que eu fiz. Ainda tem sido, na verdade, uma pesquisa. Na universidade eu tive a oportunidade de pesquisar gênero, identidade e teatro oprimido, eu continuo nessa pesquisa, mas foi a partir do PIBIC, né, eu acho importante falar desses lugares de pesquisa também que existem dentro da universidade, porque foi a partir desse contato com a pesquisa que eu tive a possibilidade de entender o que era pesquisar, o que era a possibilidade de conhecer, de me colocar e de investigar algo. Então, foi a partir do PIBIC que eu entendi que eu poderia usar isso para a minha vida e que eu poderia usar isso para o vazio que eu sentia enquanto pessoa. Porque, na verdade, é muito duro quando você existe no mundo, mas em apagamento. Eu costumo falar assim, porque, como você acabou de falar, nós somos misturados, né? Existe uma mistura, existe uma mescla, e na verdade a gente meio que se conforma nisso daí. Mas isso na verdade é muito duro, porque aqui onde eu estou na França, as pessoas sabem dos seus tataravós, elas sabem de séculos de sua existência. Então, e nós mal sabemos de onde vieram os nossos avós, porque nós somos misturados e tudo bem. Eu acho que isso realmente, na verdade, é um pouco grave, porque eu sinto na pele o que é não saber quem você é. Eu até existo como pessoa, eu sou uma mulher, eu sei quem eu sou, mas eu vejo parentes que meu avô é preto, mas por quê? De onde é que veio essa cor de pele? E mesmo que não tenha essa acentuação na pele, que no caso eu sou preta, mas a minha pele é clara. Por quê? E porque meu cabelo é crespo? De onde veio essa mistura? Então, no Brasil a gente tem pouco acesso a isso e as pessoas, na verdade, não conseguem chegar a se conhecer. Então, eu sentia um vazio muito grande, porque eu chegava para minha mãe, ela deve estar assistindo agora, e perguntava, mãe, meu bisavô, ele veio de onde? Não sei. Minha bisavó veio de onde? Não sei. Então, eu fico pensando como preencher isso, sabe? Eu ficava o tempo inteiro tentando entender, e até hoje a investigação é essa. Então, Híbrida surgiu a partir desse vazio e dessa pesquisa que eu ainda continuo fazendo, entendendo de onde é que vieram os meus, inclusive em relação à documentação. Estou buscando documentação dos meus bisavós para poder entender e saber de onde eles vieram. E automaticamente saber de onde eu vim. Então, eu aconselho todo mundo a fazer isso, porque é um despertar, como é o nome do projeto aqui, que acontece de dentro para fora. Então, Híbrida fala dessa identidade, dessa coisa dura de ser indígena e de ser negra, e de não se ver em nada nem em ninguém, e ao mesmo tempo se ver em todo mundo, mas isso na verdade é muito duro. Então, eu falo desses lugares, né, de ser indígena, mas especificamente em sendo indígena, esse ser indígena que não é o fenotipo que se vê nos livros, que não é o fenotipo que as pessoas estão acostumadas a ver. Então, o Híbrida traz palavras, traz o sentimento e traz a forma de ser indígena. E o teatro, ele tem uma potência e tem um poder muito forte, porque ele consegue comunicar mesmo sem a palavra. As pessoas acham que teatro só consegue comunicar com texto, né? Não, o teatro, ele vem e ele atravessa as pessoas de várias e de várias formas.
a mise-en-scène, né, que é como a gente fala, é como a gente usa, que é aquela pessoa que se movimenta em cena, que traz uma informação, mas que ela não fala. Então, trazer essa mise-en-scène para a vida real, trazer essa comunicação, esses sinais, esses sentidos, é importante. Então, é isso. O teatro, eu acho que eu estou um pouco me atravessando, mas é que eu estou lembrando um pouco da peça, e ela fala sem falar. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Falar sem falar. Falar no sentir, falar na poesia, porque poesia também é isso. Eu acho que eu não sei se eu já estou indo para deixa de fazer a poesia agora. Então, que eu sou meio assim, eu vou puxando uma coisa e vou puxando outra, mas eu acho que é isso. Acho que é por aí. E você leva os seus saberes indígenas para dentro do teatro. Para o teatro, você usa esse saber que você traz da aldeia, da sua família, nem é da aldeia propriamente dito, da sua família, né, da sua descendência. Para o teatro, você usa isso em cenas, você escreve sobre isso? Assim, só um pequeno adendo. Descendência geralmente é quando você não vem desse lugar. Eu sou esse lugar, eu sou indígena, então não é descendência, eu sou indígena. Em híbrida, eu trago memórias. A memória da minha avó, a minha memória a partir do que eu vivi com ela, a memória do que eu ouvi da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. Então, do dia a dia, da convivência, das coisas que me foram boas e das coisas que não tanto. Eu trago muito a minha infância na aldeia, especificamente, a minha relação com a natureza, a minha relação com os animais. Inclusive, tem dentro de Híbrida um relato que fala sobre a cobra coral, que foi um encontro que eu tive quando eu era pequena, e é a cobra coral verdadeira, e eu levo ela até hoje, em tudo que eu posso levar, eu estou levando. Então, foi um momento importante, foi uma memória incrível, foi o que aconteceu, e eu trouxe memórias, poesia e recordações que eu ouvi, que eu entendi nesse compilado dentro de uma dramaturgia, né? Tinha texto, com apoio de iluminação, de música, recortes de cena, né? E por conta da pandemia não pude fazer isso no ao vivo, então foi uma encenação gravada e que teve uns ajustes de audiovisual. Então, eu trouxe memórias, eu trouxe vivências e eu trouxe relatos de experiência da minha família dentro da aldeia e também das vivências que foram feitas antes de Botirama, né? Ainda na aldeia que a hidrelétrica, infelizmente, acabou inundando. Certo. Você atualmente está na França, né, Rafaela? E na Estou. França, como que foi a sua chegada? Como que você sentiu essa diferença de cultural, né? Você vinda do Brasil, mas vinda com a sua sendo uma mulher híbrida, né? A pergunta é assim, como foi? Quais as primeiras impressões? Como que você se portou lá? Como você foi recebida? Boa colocação, boa pergunta. É uma pergunta que me fazem muito, inclusive. Eu estou aqui há 2 meses e, na verdade, a França e Paris, mais especificamente, que é onde eu estou, é um dos lugares mais visitados do mundo, se não o lugar mais visitado do mundo. Então, assim, para começo de conversa, eu sou só mais uma. Eu não ando com os meus adereços, eu não estou com os meus adereços o tempo todo. Inclusive, não é sempre que eu sinto necessidade disso, eu tenho uma relação muito importante com eles, então eu uso para momentos muito específicos da minha vida. Mesmo isso não vai falar nada de mim, porque as pessoas simplesmente vivem aqui, passam por aqui, existem aqui. Então, eu sou só mais uma pessoa aqui, nesse lugar. Então, não houve recepção, não há algo de diferente em relação a ninguém. Agora, sim, é um país que eu acho que eu posso colocar dessa forma, contribuiu muito
para os desajustes e as feridas abertas da colonização em relação ao mundo, né? Então, em todos os lugares que eu ando aqui, eu vejo pessoas pretas trabalhando nos lugares que socialmente, infelizmente, elas são colocadas para trabalhar, que é para servir. Então, eu me sinto afetada, me sinto. Na verdade, o que eu tenho vivido aqui desde que eu cheguei é um choque cultural. Acho que eu posso falar isso. Então, dentro desse choque, há uma perturbação, há uma inquietação, há muitas perguntas, e há uma investigação pessoal e uma curiosidade muito grande de viver uma palavra que eu aprendi há muito tempo atrás, mas que eu só estou sentindo o significado agora, que é sankofa, que é você ir buscar aquilo, resgatar aquilo que é seu. Então, assim, de alguma forma, não sei bem especificamente de onde a minha parte preta veio, mas eu tenho certeza absoluta que eu estando aqui, eu estou buscando, estou me apropriando do que é meu. Então, ninguém disse que ia ser fácil, nunca é para ninguém migrar, seja de um estado para o outro. A gente vive num país enorme, como você estava falando agora, que uma amiga sua falou, que os estados são tão grandes, né? Mas nós somos muito jovens em relação a esse lugar aqui. E eu não estou falando isso para dizer que aqui é superior, não, mas é para dizer que eles já passaram por tantas coisas que a gente ainda não passou, que se a gente for fazer uma comparação bem esdrúxula e bizarra, mas eu vou fazer, é como se a gente estivesse na segunda série e eles estivessem no primeiro ano em relação a conflito, sabe? Não vou dizer que aqui é só coisa ruim, não. Eles têm abertura para discussão. E no Brasil, isso não existe de uma forma muito saudável às vezes. Então, é muito importante esses espaços aqui. Mais uma vez eu falo que é discussão, não é jogar tempo fora, não é perder tempo. Discussão, na verdade, é a construção de ideias, é o fluxo constante de ideias e que isso movimenta e constrói. É verdade. Deixa eu ver se eu tenho. Olha, como você é poetisa e é das artes, Já estou pegando aqui. eu gostaria de saber se você pode dar algumas dicas de leitura indígena para Ah, a gente maravilha. investigar, para a gente procurar, para a gente ler, para a gente conhecer. Posso, com toda certeza. Mas eu vou pegar o nome especificamente, inclusive das bibliografias que eu estou investigando esse semestre, que eu não vou cometer a gafe de falar o nome errado. Então, só um segundo, por gentileza. Certo. Enquanto você olha aí, eu vou olhar aqui no chat se tem perguntas, tá? Ah, perfeito. Aqui. As pessoas que estão participando da live, se quiserem aproveitar para perguntar alguma coisa, podem colocar no chat que a gente vai fazer a pergunta para a Rafaela. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Tem muita coisa aqui. Eu acho que eu vou dar o autor, porque é uma infinidade de livros que tem a partir dos autores, né? Eu Sim. acho que talvez pelo mais famoso, ou que se fale mais, que está mais em voga, talvez seja Ailton Krenak, né? Ele é dos pensadores indígenas que tem uma leitura fácil, Uhum. que eu acho que chega em qualquer pessoa, né? Você consegue colocar no chat, Rafaela? No YouTube, não é isso? É. Posso. Pronto.
Ailton Krenak. Tem também a Graça, né? Graça Graúna. Escrevendo, né? É melhor escrever todos. E aí eu coloco aqui no chat. Pode ser assim? Pode ser. Enquanto você olha aí, eu vou. Thay Menegasso está perguntando como foi o processo para você fazer mobilidade na França. É porque eu havia falado para ela que você tinha feito essa mobilidade através da UFBA. E não foi, né? Você foi conta, né? Foi por outro caminho. Aí, se você puder falar sobre isso. Bom, vou pedir desculpa, porque realmente acho importante estar tratando dessas questões dos autores, né? Então eu vou colocando e vou falando, pode ser? Certo. Assim, eu vim para cá porque dentro da minha área, a França, teoricamente, né, e até mesmo na prática, é uma referência. Então, eu, na verdade, aproveitei que meu companheiro está aqui, ele mora aqui já há quase 2 anos, ele faz mestrado aqui, ele se formou em História na UFBA e veio para cá, e por conta da pandemia eu fiz muitos trabalhos no Brasil, mas ele acabou tendo que vir para cá, e aí por conta disso eu vim também. Então, eu estou terminando o meu curso, né? Estou no último semestre da UFBA e estou postulando para o mestrado aqui na França. Então, meu processo de vinda para cá foi buscando desenvolver um pouco mais as minhas pesquisas. Aproveitei que meu companheiro está aqui também e que eu tenho, de alguma forma, para minha área, a França é uma referência para teatro. Então, tudo confluiu para que eu viesse para cá. Então, meu processo, na verdade, ele ainda está se instalando, né? Não houve uma mediação da UFBA com nenhuma universidade daqui. Eu que estou buscando esse lugar ainda, encontrando universidade, entendendo como é o processo seletivo, né? Mas se tem uma coisa que pode ser interessante para saber, é que para vir para cá é muito, muito importante ter domínio do francês. Então, foi uma das coisas que mais que ficou mais na minha cabeça e que desde que eu cheguei aqui não há muita comunicação se você não fala o idioma. E eu acho que é assim em praticamente todos os lugares, né? Mesmo quem chega no Brasil, se não fala o português, vai passar por uns perrengues. Então, talvez eu já tenha até adiantado alguma pergunta, não sei. Tem outra pergunta, queria até agradecer por essa resposta, mas tem a da Rúbia. Ela quer parabenizar a Rafaela pela partilha e ela quer perguntar quais as estratégias você destacaria para combatermos o racismo no nosso dia a dia. Boa pergunta, muito boa pergunta. Eu, na verdade, me pergunto sobre isso o tempo inteiro, porque às vezes a gente acha que é só o outro, né? Mas o racismo, ele está, infelizmente, impregnado em todos nós.
Então, o combate precisa começar, pode parecer clichê, mas precisa começar na gente. Então, mesmo o machismo também, que é uma doença que mata, né? Eu acho que mata. Não chega a ser uma patologia, mas ela está tão disseminada que é quase como se fosse uma epidemia, o machismo, no caso, eu estou indo para outro lugar, mas enfim. Eu acho que a informação, ela combate muita coisa. O conhecimento é extremamente importante para mover tudo e todos. Então, fazer chegar a informação é importante, mas a gente tem vivido um momento tão complicado em relação ao negacionismo, em relação ao extremismo, de muitas coisas, e até mesmo fake news, mentiras e conturbações outras, que eu acho que o lugar pode ser até mesmo tá um pouco defasado, assim. Então, talvez a gente tenha que adotar estratégias de sobrevivência mais que qualquer outra coisa, sabe? Porque só combater o racismo não tá funcionando, porque enquanto a gente está conversando aqui, tem muita gente preta e indígena morrendo, na verdade. E é no nosso país, infelizmente. Então, talvez partir para uma ação mais da prática, sabe? E aí eu não sei quais são as especificidades de cada região ou de cada etnia, mas se chegar a informação, se divulgar algo que realmente seja verídico, procurar entender qual é o seu papel nesse meio social enquanto pessoa não indígena, enquanto pessoa não preta, acho que é algo que já pode ser um bom começo. Certo. Rafaela, nós estamos indo para os minutos finais e eu queria pedir para você declamar a poesia que você escreveu, né? Pronto. Vou colocar só mais um autor. Gente, na verdade, assim, no Google mesmo, se você procurar autores indígenas, obras indígenas, vai encontrar muito. Então, assim, coloquei alguns aí que eu acho que já o Daniel Munduruku e o Ailton Krenak, que particularmente eu estou mais neles agora no momento na minha pesquisa, então eu acho que eles são muito bons. Assim como os outros. Então, ok. Bom, essa poesia, ela se chama Andarilhos do Poente. Eu tenho declamado muito ela porque eu participei do Festival de Poesia de Botirama, eu peguei segundo lugar no Nacional, que é um festival de poesia muito conceituado e que já tem bastante tempo, ele acontece ininterruptamente, né? Já tem... Agora eu vou acabar falando uma besteira, mas tem mais de 30 anos. Eu não me lembro especificamente quantos anos, mas é um dos melhores festivais que existem no nosso país e está no oeste da Bahia. Então, eu participei, peguei segundo lugar, e é uma poesia que fala sobre saúde mental e sobre processos pessoais e humanos. Bom, Andarilhos do Poente. Esses não são retalhos de escritos sobre nada aprazível. Você sabe como me sinto? É assim, sabe? Assim, cheio, cheio de cotidiano, encontrando na rotina a beleza de ser profusão, sabe? Quer dizer, nem sempre. Às vezes fico assim diferente, não sei bem explicar. É só que me chega qualquer coisa de mórbido e fica. Fica e fica, encruado. É vivo e não digestivo, de natureza igual ao extinguir do sentir, sem sabor. Cheio, um entalo, de maneira que por vezes e até repetidamente me derreto em lágrimas. É um ciclo, quase que corrente noturna, ciclicamente banal. Penso que é ânsia de ser, estar presente, ainda que perseguindo aquele velho pretérito. Sim, aquele encaixotado, quase empoeirado que seja, partículas do ordinário dia a dia. Aquele belo emaranhado que me fez escrever sobre e acima de algo, lá,
no alto altar da revelação. Ou mesmo excesso de presente, acúmulo de passado e falta de futuro. Talvez por isso não tenho mesmo retenções. Não espero muito, mas peço. Na voz calada, rogo e suplico com olhar cumplicidade. É caótico, intricado, desarranjado, sinuoso, revolto, misturado e desconexo. Eu sei, somente eu sei como é sentir-se esfarelado e sorrir, como o pão matinal em migalhas movimentando minha mesa, no embalo do vento que passa dançante pela janela, carregado de odor frutífero, e meus fragmentos ali, se perdendo no tempo e no espaço. Eu posso sentir meu quintal interior desfalecendo a cada alvorada. Os bocadinhos adoecidos do meu passado ainda presentes, latentes como coração fetal, palpitando lentamente a cada pulso seco, fino corte de memória. É assim, é sim. Eu sou isso, caminho com isso e tantos outros mais em mim, comigo e por mim, mas não sempre. Às vezes apenas. Porém, vezes demais para uma carne só. Andarilhos do poente, exalam aspirações incógnitas por onde passam. Cheiram ambiguidade, por isso mesmo tormento. Poderia dizer mais. Ou apenas calar-me. Disse tanto, mas na verdade só queria dizer que eu sei como você se sente. Bonito, Rafaela, e bonito e forte, né? Então, não sei se, Tamila, nós temos lista de presença. Bom, se tiver lista, Tamila vai colocar no chat, né? E a gente já o tempo nosso está esgotando. Você, Rafaela, eu deixo para você fazer as considerações finais. E aí a gente encerra a live de hoje, te agradecendo muito, tá? Por essa rica participação sua. Eu que agradeço, fico muito grata pelo convite mais uma vez. Agradeço a todos que vieram, que participaram, né? Que fizeram as suas perguntas, que nos assistiram. E eu acho que dando um pequeno resumo sobre tudo que a gente conversou, ser artista como um todo, né? Não só ser artista de teatro, é uma responsabilidade muito grande. A gente sabe do quanto a arte foi necessária e importante para o momento em que a gente viveu e está vivendo. Então, talvez nesse momento, mais uma vez eu vou usar a deixa do nome do projeto, né? Seja um momento de despertar para coisas diferentes da sociedade, que por muito tempo talvez tenham ficado em segundo plano. Entender a importância que a arte tem na vida da gente e o quanto ela é necessária para todo mundo. Teatro, música, poesia, pintura e todo tipo de arte que seja possível ver, chegar, sentir, praticar. Então, quem olha ainda com um olhar de desdém ou até mesmo sem entender o processo, tem um pouco mais de empatia e respeito por quem labuta. Não é fácil ser artista no nosso país e não é fácil ser artista em lugar nenhum. Então, nem sempre as palavras são doces, mas é muito necessário entender o lugar de tudo, né, na sociedade. Todo mundo tem direitos, mas também tem deveres. E eu acho que é isso. Foi um prazer e muito grata mesmo. Então, nós que agradecemos. Olha, as pessoas que estão participando, a Rúbia elogiou a sua poesia, achou lindo e achou muito bom, né? E a lista já está aí para as pessoas que estão participando assinarem, né? Depois serão emitidos certificados. E, Rafaela, mais uma vez te agradecer. Te agradecer foi um momento muito rico, de muitos aprendizados para mim e para as outras pessoas que estão assistindo.
E a live vai ficar gravada para as pessoas assistirem depois, estudantes que não puderam nesse momento, né? Então, só agradecer. Muito obrigada e boa noite a todos.